irmãos estão me ouvindo? Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu falo para os irmãos que eu preparei tudo, irmãos, para pregar no tema. Só que Deus estava palestrando algo no meu coração. Eu não podia falar se eu não tivesse uma confirmação. E o pastor estava desabafando algo que aconteceu na vida dele aqui comigo. Eu não sei nem se ele é de desabafar isso. Aí foi quando ele falou: tive que fazer que nem Jacó. Os meus olhos chegaram a lacrimejar, irmãos, porque eu não gosto de falar aquilo que eu quero, eu gosto de falar o que Deus quer. Você que pode, irmãos, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número. Aleluia. Gênesis, capítulo de número 39. Glória a Deus. Aleluia. Verso de número 21. Aleluia. Irmãos, estou grato ao Senhor porque Deus tem nos guardado. E quero louvar a Deus por essa oportunidade, porque Deus ele é fiel. Quero louvar a Deus também por esse lugar, por essas portas de guerra, pelo pastor, pela missionária, pela essa família, né, irmãos? Glória a Deus. A qual Deus criou essa amizade, presbítero Vitor. Deus abençoe. Eu falo e repito, Vitor, quando eu crescer, eu vou tocar que nem você. Assim, irmãos, a gente tem que expressar a nossa gratidão, porque não somos merecedores de nada, né, irmãos? Por isso a glória é dele, o louvor é dele. Quero louvar a Deus, irmãos. Deus, ele é fiel. Porque a primeira vez que eu ministrei aqui, eu fui indicação de uma menina. Porém, quando eu vim ministrar, ela já não estava aqui. Depois disso, Deus deu outras oportunidades e hoje estamos aqui. E ela veio, irmãos. Eu quero honrar a Deus pela tua vida, irmã Elaine. Que Deus abençoe, tá? Isso aqui é fruto, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Glória a Deus. Irmãos, vamos para o texto que seria bem rápido. 39 diz assim, verso 21. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro, a qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Ele fazia tudo quanto o devia fazer. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Glória a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Deus colocou no meu coração de falar um pouco sobre esse jovem que se chama José, porque ele foi um homem que recebeu da parte de Deus o sobrenatural. Aleluia. Por que o sobrenatural? Porque antes de José não teve nenhum governador do Egito. Depois de José também não teve nenhum. Só para os irmãos entenderem, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se no princípio, se no começo criou Deus os céus e a terra, o que tinha antes? Nada. Então Deus do nada criou os céus e a terra. Antes de José não tinha nenhum governador. Depois de José também não teve nenhum governador. Sabe por quê? Porque Deus fez na vida de José o nada vira tudo. Fala para o seu irmão: Deus é um Deus que faz o nada virar tudo, que faz o humilhado ser exaltado, que faz a tristeza virar alegria. Deus é um Deus do sobrenatural, amém? Glória a Deus. A Bíblia diz, irmão, no capítulo 37, começa a história de José. A Bíblia diz que Jacó, seu pai, amava ele mais do que seus irmãos. Ele era como se fosse o queridinho do seu pai. Só que a Bíblia vai iniciar dizendo que Jacó, ele gerou José na sua velhice, e por isso o amava mais. Quando a Bíblia fala sobre velhice, a Bíblia está dizendo uma condição de alguém. Essa condição é de Jacó. A Bíblia diz que Jacó teve José na sua velhice e por isso o amava. A velhice do ser humano é a parte final da vida.
quando o ser humano chega na sua velhice, quando o ser humano olha para si próprio, a expectativa é que não tem como ser nada mais ser gerado. A expectativa é que não tem mais nada como acontecer. Tem pessoas que olham para si e dizem, não tem mais como, por quê? Sou velho, já estou de idade. Deus prometeu tantas coisas, acredito que nem tudo Deus vai se cumprir. Mas você aprende aqui comigo, que toda vez Deus, quando a Bíblia vai dizer que foi gerado algo numa velhice, a Deus está dizendo que para o homem a condição de ser gerado é zero. Mas para Deus é possível. Eu vou repetir para você poder dar uma glória melhor. Quando a Bíblia diz que o ser humano gerou algo quando está na sua velhice, a Bíblia está dizendo que a condição do homem de ser gerado algo é zero. Ninguém vai ter um filho na sua velhice. Você pode até conhecer alguém que tem filho com 70 anos, mas é caso raro acontecer. Então quando a Bíblia diz que José, ele foi gerado na sua velhice, a Bíblia está dizendo que Jacó obteve aquilo que Deus prometeu quando ele achou que nada mais iria acontecer na vida dele. E por isso ele amava muito mais José do que ele, do que seus irmãos. Isso me faz um pouco refletir, irmãos. Sabe por quê? Porque tem coisas que Deus não vai te dar no começo da tua trajetória. Deus vai te dar no meio ou no final. Porque no tempo do decorrer, Deus está preparando você para receber. É por isso que tem coisas que Deus demora a te dar. É por isso que tem porta que Deus demora a abrir. Para quando Deus te dá, você aprender a valorizar. Para quando Deus te dá, você aprender a segurar e não dar mole para o diabo. Deus não vai te dar nada para você perder para o diabo. E o diabo fica rindo da sua cara e dizer, teve uma família, agora não tem mais. Teve uma porta de emprego, agora não tem mais. Há poder no sangue de Jesus. Tudo que Deus te dá, o diabo ele não tem poder para tirar da tua mão. Porque o que ele te dá, ele também te dá condições de administrar. Ele te dá condições de cuidar. Então pare de se preocupar com o tempo. Porque tempo para Deus não é nada. Se Deus quiser, ele faz hoje. Se ele quiser, ele faz amanhã. Só que a gente tem que entender que há um preparo nosso para receber algo. Tudo que é da parte de Deus, irmãos, já está preparado no céu. Observe em Gênesis capítulo 1 que Deus criou o céu e a terra. Primeiro tudo começa lá. Jesus disse no Evangelho de Mateus, buscai o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo começa lá, para se concretizar aqui. Mas só se concretiza aqui se você esperar, se você perseverar, se você não desistir, se você mesmo chorando, prosseguir. Não pense que se você fizer biquinho, Deus vai fazer pelo teu biquinho. Deus não vai fazer. Tudo é no tempo de Deus. Diz a Bíblia que Jacó, ele tem um zelo a mais por José. E a Bíblia vai dizer que seus irmãos tinham ciúme dele. Só que agora, entra Deus em cena na vida de José. A Bíblia vai dizer que Deus agora dá um sonho para José. E esse sonho abala muito mais a sua família. Eu não vou entrar no intuito do sonho. Eu só vou tentar entender aqui com os irmãos que o nosso Deus ele é onisciente, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Deus sabia do ciúme dos irmãos de José. Ainda não era ódio, porque tudo começa com ciúme, depois que vira ódio. Deus podia muito bem evitar de dar aquele sonho para José. Deus podia falar assim, não, vai gerar confusão se eu der esse sonho para José. Se eu exaltar José dentro da casa dele, porque os irmãos dele já têm ciúme. Só que Deus mesmo assim escolhe José. Por quê, irmãos? Porque Deus não depende de homem para fazer algo. Deus não espera a aprovação de homem para fazer o que Ele quer na tua vida. Não tem aprovação de homem que vai interferir no querer de Deus. Tudo que Deus quiser, Ele vai fazer e pronto, acabou. Porque quando Deus quer fazer algo, Ele não pergunta se você quer ou deixa de querer. Ele pega e faz. E talvez tu está preocupado, porque Deus tem prometido algo na tua vida e está todo mundo em volta com ciúme. Mas não se preocupe não, irmão, porque você não pediu para ser mais amado pelo Pai. Você não pediu para ter essa intimidade com o Pai. Você não pediu para ter essa unção. Mas quem tem é você. Quem te deu é Deus. Quem te deu foi Deus. Então não se preocupe não com quem anda do teu lado preocupado contigo, com quem anda do teu lado com ciúme de você. Se preocupe, sabe o quê? Com a intimidade que você tem com seu Pai. Aleluia. Irmão, compreende comigo que Deus podia evitar isso acontecer. Mas parece que Deus gosta de problemas, irmãos. É porque no meio do problema Deus tem sempre traz uma exaltação para a nossa vida. No meio dos problemas Deus sempre traz aquilo que não existe na nossa vida. A Bíblia vai dizer que agora seus irmãos estão trabalhando para o seu pai. E seu pai chama José, o filho mais querido, e pede para José e ver como seus irmãos estão e trazer notícia para o seu pai. A Bíblia vai dizer que José é um servo obediente. Eu gosto de José, que a Bíblia diz assim no versículo 3 do capítulo 37, que José apacentava as ovelhas do seu pai. E ele trazia más notícias
dos seus irmãos para o seu pai. José era um filho que tinha intimidade e ele não se preocupava com quem ia ficar chateado com ele. O que ele se preocupava é ter crédito com o pai. Porque quem tem crédito com o pai tem, irmãos. Sabe por quê? José não olhava, é meu irmãozinho, não vou falar a verdade, tem que falar a verdade. É minha irmãzinha querida, não vou falar a verdade. Porque estamos vivendo uma geração que está sustentando o ego. Mas José não era assim. José viu o erro do irmão e falava assim, você está errado. José viu o erro da irmã e falava, você está errado. Porque por mais que o irmãozinho, por mais que a irmãzinha não gostasse dele, tinha um pai que tinha crédito com ele na terra. E é muito bom quando a gente tem crédito com Deus. Quando a gente olha e fala a mesma verdade. Não se preocupe se vai gostar, se não vai gostar. Porque a Bíblia vai dizer que quem convence o homem do pecado é Deus. O que você tem que fazer é a sua parte. É porque, às vezes, a gente fala a verdade, as pessoas não gostam. Ninguém gosta de quem fala sempre a verdade. As pessoas não gostam de ouvir a verdade. Estamos vivendo um tempo que as pessoas estão andando do lado de quem mais sustenta ela. E não estão andando mais do lado de quem te fala a verdade. Porque no domingo à noite, tem pessoas que você chamar, vamos pro culto, não quero ir não. Por quê? Acabei de ver o jogo, estou cansado. Eu vou ver o Faustão. Irmão, vou ver domingo do Faustão, irmão. Mas é verdade. Aí vai falar, sabe o quê? Você é muito chato. Você é muito chato, porque você só me chama para ir para culto. Não se preocupe não, irmãos. Por mais que o homem na terra não te aceite, tem um Deus que você tem ganhado crédito. Faz a tua parte com Deus. Deixa quem não quiser que não faça. Quem não quiser que não venha. O que você não pode fazer é deixar de vir por alguém. Irmãos, diz a Bíblia que José agora obedecendo seu pai, ele vai ver como seus irmãos estão. Mas olhe para mim, os irmãos de José agora odeiam ele. Não era só um ciúme, que tudo tem um começo, meio e fim. Começou com ciúme, gerou um ódio, depois tentaram matar ele. Mas José estava debaixo de uma promessa. José estava debaixo de uma direção. A Bíblia vai dizer que José não encontrou seus irmãos no lugar que ele esperava. Aí a Bíblia diz que um varão encontrou com José e falou para José onde seus irmãos estavam. Aí eu fui procurar entender quem era esse varão. Esse varão é o próprio Deus na teofania. Porque Deus, quando quer falar com alguém, ele não vem, ele entra no corpo de um homem, ele entra no corpo de um anjo celestial, para falar com alguém, porque ninguém pode ver Deus. Era o próprio Deus dando uma direção para José. Mas olhe para mim, mais uma vez, Deus podia evitar que José encontrasse com seus irmãos, porque Deus sabia que seus irmãos iriam matar ele. Agora José, ele vai atrás do teu irmão, diante de uma direção desse varão. José, quando chega, a Bíblia vai dizer, irmãos, que de longe os seus irmãos chegaram a ele, e de longe conspiraram contra ele. Lá vem o sonhador, vamos matar ele. Sabe por quê, irmão? Quem tem o caráter do irmão de José, não tem coragem de falar na tua cara o que acha de você. Aí quando te vê de longe, prefere te caluniar, prefere te apontar, mas não tem coragem de vir falar, eu não gosto de você, não fica perto de mim, prefere até inventar de você, porque o diabo ele é assim, irmão. Ele gosta de apontar, ele gosta de caluniar e perseguir. Mas não se preocupe não, irmão. Tu está diante da direção do varão. E ainda que o inimigo te aponte e tenta amalaço para tu. Olha aqui para mim. Existe um diabo que veio para matar, roubar e destruir. O diabo, ele é bom em dar laço, irmãos. Em dar laço, ele é bom. Mas o Deus que você serve, ele é especialista em dar livramento. Você não entendeu, senão você tinha dado bola melhor para Deus. Ainda que o diabo não amalasse contra a tua vida, ainda que o diabo coloque a pessoa para você se desviar do caminho do Senhor, tem um Deus que te livra, tem um Deus que te guarda, tem um Deus que te direciona. Você não vai ficar enganado nessa vida. É melhor você andar sozinho. A Bíblia diz que seus irmãos agora eles querem matar José. A intenção deles é matar José. Só que um dos irmãos de José agora olha para os seus irmãos e fala, não vamos matar ele não. Não vamos matar ele não. Joga ele dentro dessa cisterna aí e deixa ele aí. Vamos falar para o papai que um animal matou ele. Observe. Deus permite José cair no laço, mas não permite José morrer. Você não entendeu que Deus limitou o poder do diabo na vida de José? Porque tem luta que está diante do propósito de Deus. Tem vento que tu está vivendo, foi Deus que permitiu você viver. Sabe por quê? Por nome dele ser glorificado. Mas aí você olha para mim e fala, irmão, tu não sabe o vento que eu estou vivendo. Eu não sei mesmo não. Mas o varão que te mandou vir aqui hoje, ele sabe o vento que tu está vivendo. Mas não se preocupe não. O vento vai soprar, o barco vai até ameaçar virar, mas não vira, você não morre. O inimigo ele vai até te perseguir, ele vai até te jogar no chão, mas você não vai morrer. Porque o Deus que a gente serve, ele limitou o poder do diabo. Era Deus virando para os irmãos dizendo, toca nele, mas não
para Jó, toca-lhe tudo, mas na vida dele não. Aleluia. A vida dele é minha. O varão não vai impedir de José cair no laço dos seus irmãos, mas vai limitar o poder dos irmãos de José de tentar matar ele. Só que a Bíblia vai dizer, irmãos, que ao um dos seus irmãos falar para José, falar para os seus irmãos se reunirem e falar assim: não mata ele não, bota ele dentro da cisterna. A Bíblia diz que vai passando uma caravana ismaelita. E agora eles têm uma decisão. Que decisão é essa? Vamos vender José. Por que eles queriam vender José? Olha aqui para mim. É rápido, irmão, é bem rápido. Eles queriam vender José porque eles não queriam ver alguém maior do que ele andando do lado deles. Porque o ego deles era maior do que a humildade. Então as pessoas que têm um ego muito grande não gostam de andar com quem na teoria é melhor, porque a gente sabe que ninguém é melhor que ninguém pode nada. Só que as pessoas têm um ego tão grande que não quer te ver perto dela. E é por isso que Deus não tem permitido você andar com certas pessoas. Deus só tem permitido você andar com quem é humilde, com quem tem pés no chão, com quem sabe que sem Deus não pode nada. Então agora eles tentam vender José. Por quê? Vendendo ele nunca vai realizar o sonho que ele falou pra gente. Vendendo ele nunca vai se concretizar. Parece, irmãos, conjectura aqui comigo, que os irmãos de José estão se reunindo e falando: vamos vender ele aqui? Porque ele falou aquilo lá pra gente dentro de casa lá, que aquele sonho lá, mas se a gente vender ele pra lá, nunca vai acontecer. Conjectura também aqui comigo, Deus olhando lá do céu e falando: vende. Vende ele. Porque quando tu começa a vender, é um projeto novo que Deus está começando na vida de José. Não. Sabe quando os irmãos tentam vender José, achando que nada iria acontecer? Era o começo da trajetória de José. Porque se os irmãos de José não vendem José, ele não iria conhecer Potifar. Ele não iria perto de Faraó. Nada disso iria acontecer. Compreende comigo aqui que tem luta que está diante da direção de Deus. Você está chorando, mas está na direção de Deus. Porque o diabo coloca na tua cabeça. Parece que você está saindo da trajetória de Jeová. Parece que você está saindo da trajetória do caminho que Deus preparou. Não, mas Deus mandou te dizer: essa luta aí, você está na direção certa. Você está chorando, está na direção certa. É desse jeito que eu gosto. Quando todo mundo acha que nada mais vai acontecer, que o marido não se converte mais, que o filho vai acabar na droga, que a filha vai acabar na prostituição, é a hora que Deus entra, irmãos. Deus, ele gosta de entrar. Quando para nós, irmãos, é impossível. Porque um dia a minha mãe, ela virou para mim e falou assim: parece que tu não tem mais jeito. Irmãos, eu não era de fazer besteira, mas ela viu a promessa que Deus tinha na minha vida. E ela falava: parece que não tem mais jeito. Parece. Porque tem coisas que para o homem parece. Tem coisa que para o homem não tem mais condições de acontecer. Mas é a hora que Deus olha lá do céu e fala: é agora. É agora que vai começar uma nova história na tua vida. Ainda que te vendam, ainda que vendam uma imagem tua. Porque José tinha pai, José não era escravo. Foi vendido como mendigo, foi vendido como um escravo. Uma imagem que não era dele. Ainda que estão vendendo uma imagem que não é sua, não se preocupe não. É o começo da trajetória que Deus preparou na tua vida. A Bíblia vai dizer, irmãos, que José agora ele é vendido. Os ismaelitas agora vendem ele para Faraó. A Bíblia diz, irmãos, que ele começa a trabalhar na casa de Potifar. Irmãos, isso mexe muito comigo, irmão, porque a trajetória de José, às vezes, irmãos, eu estava meditando aqui no banco e me faz chorar, irmãos, porque José agora está longe da sua família, está longe de quem nasceu com ele, está longe de quem chorava com ele, que era o seu pai, de quem era amigo dele. Está sendo caluniado, está sendo vendido uma imagem dele que não é, mas ele não sabe que é longe de todo mundo que a gente entra na direção de Deus. Aleluia. Tem coisas, irmãos, que você só vai viver sozinho. Não pense que você vai viver com alguém do lado, não. Tem luta que é você sozinho, você e Deus. Mas o meu esposo, ele está comigo, mas parece que não dá. É porque Deus quer você sozinha. É porque Deus quer você sozinho. Porque é sozinho que a gente tem mais intimidade. Aleluia. Diz a Bíblia agora que ele vira copeiro, mordomo. Irmãos, ele chega como escravo. Agora a Bíblia vai dizer que ele é promovido na casa de Potifar.
Quando ele é promovido agora, a esposa de Potifar, ela começa a se encantar por ele. Eu entendo porque José, ele tinha uma boa aparência, ele era forte, ele era bonito. Eu entendo se encantar pela beleza dele. Só que eu não entendo é ele chegar como um escravo e ela não falar nada. É ele chegar como mais um dentro da casa dela e ela não falar nada. Mas quando ele foi exaltado, ela começou a observar ele. Irmãos, deixa eu explicar isso aqui. José simboliza eu e você. A esposa de Potifar simboliza Satanás. Por quê? Enquanto você não tem utilidade, ele não liga para você não. É verdade. Enquanto tu está no mundão servindo ele só deixa você para quando chegar o tempo. Mas quando tu vem para a casa do Senhor, quando você levanta a mão, você aceita Deus, e agora você começa a fazer a obra de Deus, é a hora que ele começa a te observar. Não era simplesmente pela beleza, era o diabo tentando arrancar a comunhão que ele tinha com Deus. E tem uns camaradas, irmãos, e tem umas meninas, irmãos, que acham que é bonita, que acham que são bonitos, quando na verdade, acha que pelos seus cabelos, acha pelo seu modo de vestir, seu modo de falar, está todo mundo se encantando com ela e está todo mundo se encantando com ele. Quando na verdade não é isso, irmãos, é a unção de Deus na tua vida. E é o diabo, quando vai arrancar essa unção da tua vida, armando o laço, a Bíblia diz que ele chega para José e fala: deita-te comigo. Irmãos, antes, quando ele chegou lá, nada acontecia. Diz a Bíblia que quando ele chegou lá, tudo que ele colocava a mão, prosperava. Aonde ele colocava a mão, prosperava. Irmãos, isso vale muito por quem anda do nosso lado. Porque tem pessoas que fortalecem e edificam muito mais a nossa fé. Agora tem pessoas que fazem muito mais do que você se desviar da casa do Senhor. É uma realidade de tristeza que a gente está vivendo. A gente tem que aprender a distinguir o que é e o que não é. Porque a Bíblia vai dizer que o que Deus une, o homem não pode separar. Mas e o que Deus separa, o homem pode ajuntar? Não pode ajuntar. Gênesis capítulo 1, Deus separa luz e trevas. Deus separa águas e águas. Irmãos, olha aqui, águas e águas. Os nomes são iguais, mas se Deus separou, tem alguma coisa diferente. Quem tem que perceber é você. A água que é boa para beber e a água que não é boa. Tem pessoas que cheiram a Deus, tu só vai falar com ela, ela só fala de Jesus. Agora tem pessoas que parecem que só fala de pecado, só fala de vídeo de ciclano, só fala de rede social, só fala de amiguinha, de amiguinho, não vem falar da Bíblia. Aí você vai falar da Bíblia, ela não sabe nem o que tu está falando. Irmão, vigia com quem tu anda e com quem tu fala. Vigia com a tua amizade. Eu não estou dizendo uma amizade que edifica a tua fé, não. É melhor você desfazer, ou melhor dizendo, é melhor você se afastar de quem não te leva para o altar, do que você viver uma vida do lado da pessoa e tua alma ir para o inferno. É melhor, irmãos. Quando Deus, no capítulo 1 de Gênesis, ele separa luz e trevas. Irmãos, o que Deus separa, o homem não pode unir, não. Se é luz, se é luz. Se é luz, é luz. Se é trevas, é trevas. E você sabe que a luz é eu e você e a treva é o mundo. O mundo não pode ser comparado com a luz, não tem como. Quem é a luz é a luz. Só que estamos vivendo uma geração que estamos tentando misturar luz com trevas. Sabe o que é isso? Pessoas que brilham, mas lá de fora é treva. Quando na verdade a luz que a gente é aqui dentro tem que ser lá fora. Tem pessoas que aqui é luz, mas lá é trevas. Não consegue separar. Irmãos, vou falar algo aqui, irmãos, talvez os irmãos não consigam dar um glória assim, mas eu vou falar. Se é homem aqui dentro, é homem lá fora. Se é menininha aqui dentro, tem que ser menininha lá fora. Deus fez o homem para casar com uma mulher. A rede social, ela faz totalmente o oposto do que Deus faz. Tu vê homem com homem, tu vê mulher com mulher. Mas há poder com o sangue de Jesus, irmãos. Deus me trouxe aqui para te dizer algo. Se é luz, é luz. Se é treva, é treva. Não deixa a treva, porque a treva não vai confundir a luz. Se você é luz aqui dentro, tem que ser luz lá fora. A luz que brilha aqui também tem que brilhar lá. Se é homenzinho aqui, também tem que ser homenzinho lá, irmão. Aleluia. A Bíblia também diz que Deus separa
Deus deu outro rolo aqui, irmãos. As águas de cima com as águas de baixo. No terceiro dia que Deus fez os céus e a terra, Deus separou as águas de cima e as águas de baixo. Aleluia. Todas as águas, elas têm suas utilidades. Porém, a de baixo faz a parte de baixo. E a de cima faz a parte de cima. O que não pode acontecer é da água de cima tentar se igualar com a água de baixo. Não. Muito menos a água de baixo tentar ser igual à água de cima. Porque a água que está lá em cima, ela vem puxada de quem está lá em cima. E a água que tem lá embaixo tem um tempo determinado. Só que estamos vivendo um tempo que tem muita água de cima dando bola para quem é água de baixo. Irmãos, olha aqui para mim. Se Deus separou, irmão, não dá trégua não. Essas pessoas que te perseguem é as águas de baixo. Deixa cada um no seu lugar. Não desça no nível. Não desça no nível delas não. Se Deus te colocou como luz, se Deus te separou, se Deus te deu discernimento de entender o que é águas e água, porque o nome parece igual, mas tem algo diferente aí, não se preocupe com as águas de baixo não. Diz a Bíblia que tudo que José colocava a mão prosperava. E agora Potifar ele se interessa por José. Diz a Bíblia que ela chega perto de José e tenta ficar com ele. Eu conjecturo isso aqui porque a capa de José, a túnica, fica na mão dela. Então, provavelmente ela chegou perto de José. Ela estava perto. Diz a Bíblia que José deixa a capa e foge dela. E você sabe muito bem, como eu, que a capa simboliza reconhecimento. A capa ela simboliza que eu e você somos por fora. Porque muitas pessoas são conhecidas pela capa. Segura que os irmãos vão entender. Ele perde a capa, sabe o que é? O reconhecimento. Mas ele não perde a comunhão com Deus. Porque o diabo ele é assim. Ele tenta tirar a tua capa para te perseguir. Porque o diabo, quando ele não consegue na primeira vez, ele desce muito mais o nível. Quer ver um negócio? Se o diabo te caluniar e você não deu bola, porque a Bíblia vai dizer que ela falava com José há muitos dias, ele não dava ouvido para ela. Agora ela tenta atacar ele de qualquer jeito, mas ele deixa a capa para não perder a comunhão com Deus. Que por mais que só estava eles dois ali, a Bíblia vai dizer, estava eles dois sozinhos, não tinha ninguém, mas ele sabia que tinha um Deus que vê tudo. Aleluia! Ele tinha um Deus que tinha um olho como uma chama de fogo. Porque tem coisas, irmãos, que teu pai e tua mãe não vai ver. Tem coisas que o pastor não vai ver, mas tem um Deus que vê. Aleluia. Tem um Deus que sabe. Ele prefere perder o reconhecimento do homem do que perder a confiança de Deus. Aleluia. Porque ele podia muito bem ficar ali naquele negocinho, naquele pecadinho. Mas ele sabia que o Deus que ele serve é maior do que isso. Ele sabia muito mais aonde ele ia chegar. E assim na minha e na tua vida também. Você já tem noção do que Deus tem preparado para você. Então não deixe esse espírito de Potifar quebrar tuas pernas não. Te atacar de uma forma que você não consegue mais caminhar na presença de Deus. Porque, irmão, verdade é que quando a gente está aqui é muito bom a gente adorar junto. Mas o que eu aprendo com José, o caráter que ele tinha dentro de casa, quando ele estava com seu pai, é o mesmo caráter quando ele estava frente a frente com a mulher de Potifar sozinho. Aleluia. E fica uma pergunta para mim e para você: quem somos nós quando estamos sozinhos? Eita. Quem somos nós quando estamos no quarto? Quando o inimigo te ataca, te perturba, coloca o celular, visita esse site, olha esse vídeo. Quem é você, irmãos? Aleluia. Deus está vendo. Glória. Persevera a tua comunhão com o Senhor. Aleluia. Ele tem algo muito melhor para você, irmão. Aleluia. Diz a Bíblia que José nega ela. E agora o diabo ele desce um nível mais. Porque o diabo cada dia mais ele se humilha. Diz a Bíblia, irmãos, que ela agora inventa uma calúnia dele. Diz que ele atacou ela e ela que não quis. Só que foi o oposto, irmãos. O diabo ele fica irado, irmãos, quando tu nega ele. Aí ele desce mais o nível, tenta inventar de você. Só que o que mexe comigo não é o diabo descer o nível, é ela falar para Faraó e falar para Potifar, e Potifar ir lá sem perguntar o que aconteceu com José. Prende ele. Mas Potifar não podia chegar e falar: José, o que aconteceu? Estão falando isso e isso de você. Isso é um problema que estamos vivendo. Estamos julgando porque é o que os outros falam. Estamos apontando pelo que os outros falam. Irmãos, são dois demônios que vai cair por terra no meio dos evangelhos. Sabe qual só te deu um demônio? Me falaram e estou sabendo.
Porque quando vai fazer uma fofoca é assim, estou sabendo que me falaram que se cana é isso. Irmãos, é melhor você conviver e ter certeza do que você ir dar ouvido a quem não tem que dar ouvido. Diz a Bíblia que José agora é preso, porque ele prefere ser preso do que perder a comunhão com Deus. Ele prefere estar humilhado do que perder a comunhão com Deus. Só que diz a Bíblia no verso que eu vou encerrar, irmão, é bem rápido, que agora o carcereiro tem uma confiança em deixar a chave do cárcere com José. Ué, mas José não foi preso por uma calúnia? José não foi preso porque o caráter dele não era aquele que parecia? Só que, irmãos, sabe quando Deus me justifica e te justifica? Quando a gente convive. Quer conhecer alguém? Conviva com ela. Convive com ele. Por quê, presbítero Bruno? Tu não vai dar a chave da tua casa na mão de quem você não confia. Tu não vai dar a chave do teu carro na mão de quem você não confia. José tinha perdido a confiança no palácio, mas no cárcere Deus estava justificando ele. É na terra da humilhação. Quando a gente pensa que está humilhado, isolado, é lá que Deus te justifica. José não bate boca, José não desce no nível, José não fala nada, irmãos. Ele só compreende. Deus, o Senhor sabe. Diz a Bíblia que confiaram em José e deram a chave para ele. Irmãos, tem justificação chegando na minha vida e na tua vida. Ainda que o diabo, ele tenta algo contra a nossa vida, tem um Deus que tem te guardado, que tem me guardado, que tem guardado a tua casa, que tem guardado a minha casa. Tem um Deus que não desiste do nosso lar nem dos nossos sonhos. O que Deus fez na vida de José não foi para qualquer um. Irmãos, José teve que ser invejado pelos seus irmãos. José teve que ser vendido. José teve que ser caluniado. Porque senão ele não iria chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Esse vento está te levando diante do propósito. Judas se levantou, todo mundo achou que Judas ia atrapalhar Jesus. Não, estava levando Jesus para o propósito. O gigante se levantou contra Davi, achou que iria matar Davi porque o gigante era forte, irmãos. Só estava levando Davi para perto da casa do rei, porque o próximo passo era Davi ser o próprio rei. É assim o vento. O diabo tem uma expectativa de te humilhar, de você desistir, de você largar tudo. Mas tem um Deus que aumenta a tua fé nessa noite. Fica de pé, glória pela tua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nesse último dia de festa, eu louvo a Deus pela oportunidade. Eu creio que essas portas estão abertas debaixo de muita luta, mas Deus dá muita graça para a gente perseverar, né, irmãos? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Irmão, me perdoe, eu não tenho eloquência para pregar, irmão. Só pode falar o que Deus manda e deixa o Espírito de Deus fazer a obra. Mas eu quero perguntar para alguém aqui, se tem alguém que está afastado da casa do Senhor e decidiu voltar para a casa do Senhor nessa noite. Porque é bom a gente comemorar aqui, mas a Bíblia vai dizer que quando uma alma se rende aos pés do Senhor, há uma festa do céu. Eu não sei, eu não conheço os irmãos, alguns eu conheço aqui, temos amigos aqui de bastante tempo, mas se tiver alguém dizendo assim, irmão Carlos, eu preciso, mas eu não tenho coragem. Não se preocupa não, irmãos, quem te dá coragem é Deus. É Deus que te sustenta, é Deus que te direciona. Irmãos, quando os irmãos for ajoelhar para orar no dia de hoje, só no dia de hoje, irmão, eu sei que a vida dos irmãos são corrida. Se lembrar do irmão Carlos aqui, olhe pela minha vida. Somos carentes da oração dos irmãos. Amém? Você que acredita nessa palavra, aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus.